Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Vamos ler o verso de número 4, o verso de número 5 e o verso 23. Diz assim o texto bíblico: Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Verso 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém. Tomai assento por bondade. Um texto maravilhoso nos traz um grande ensinamento sobre a instituição da primeira Páscoa, da família, da saída do povo de Deus da terra do Egito, onde estava sob escravidão de Faraó. Esse texto nos traz a base da família. O verso de número 4 nos traz o grande ensinamento da unidade da família, a comunhão na família, o partir do pão, o estar junto, reunido na família. Quando o texto nos diz que se a família fosse pequena para um cordeiro, deveria unir-se a uma família vizinha, contar as almas, fazer o cálculo para que não sobrasse nada do cordeiro que ia ser sacrificado e o se alimentar. O cordeiro teria que ser um cabrito ou um cordeiro sem mácula, sem mancha, macho de 1 ano, o qual eles tomariam das ovelhas ou das cabras. O sangue desse cordeiro, onde traz o tema para esta campanha, deveria ser aspergido nas vergas das portas como um sinal de proteção. A marca da promessa, a minha família tem a marca da promessa. Qual é essa marca? A proteção da família. A família protegida, a família guardada através do símbolo do sangue, porque o anjo da morte ia passar sobre todo o Egito, ia matar todo primogênito, mas a casa que estivesse protegida, marcada com o sangue, então não haveria morte. Aquela casa haveria vida, naquela casa a unidade ia permanecer, naquela casa ia permanecer a alegria, porque a morte traz separação, a morte traz tristeza, mas a casa que estivesse marcada com o sangue traria alegria. Ia se manter a vida dentro daquela casa, ia se manter a unidade dentro daquela casa, ia se manter a harmonia dentro daquela casa, porque tinha a proteção. Então o sangue era um símbolo da proteção. Essa aqui é apenas uma base da história do texto. Eu tenho uma palavra de Deus dentro desse assunto, falar sobre a família atual. Se nós formos trabalhar apenas a história, eu não poderei trazer uma aplicação para os nossos dias. E o que nós precisamos é da família na época pós-moderna. Mas com base nesse texto, quero trazer aqui
alguns conceitos. Quero trazer aqui o que devemos fazer para não perdermos a identidade como família e não perder a marca da promessa, a proteção de Deus sobre a nossa família. A nossa família é essencial para a igreja e ela precisa estar protegida. Essa é a marca da promessa, a proteção de Deus para a nossa casa, para a nossa família. A família pós-modernidade, o que estamos vivendo nos dias de hoje, ela está firmada sobre um tripé, que os estudiosos, eles trabalham e querem implantar isto também dentro da igreja, que é a pluralização, a privatização e a secularização da família. Esses 3 pontos dizem assim: a pluralização diz que há muitas ideias, muitos valores, muitas crenças, mas que não existe uma verdade absoluta e tudo é relativo. Então a pluralização quer trazer a ideia dos valores que existem, das crenças que existem, mas que não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo ao que se pensa, ao que se crê e ao que se vive diariamente. Mas nós, como servos de Deus, sabemos que existe uma verdade absoluta, que a família é instituição divina, que é plano de Deus, é projeto de Deus para a família. Então não podemos entrar por este caminho da pluralização, porque nós temos uma verdade absoluta, que é a família que serve ao Senhor. Josué, ele já combateu isso, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir os deuses da além dos rios, as vossas crenças, os vossos valores, podem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verdade absoluta. Não podemos fugir desta verdade. A privatização, ela diz que nossas escolhas são soberanas e cada um tem a sua própria verdade. Então nós temos essa linha de pensamento que diz que as nossas escolhas são soberanas e que cada um tem a sua própria verdade. Isso impede o trabalhar e o agir de Deus. E nós sabemos que as escolhas, elas são soberanas somente de Deus. Muitos são os pensamentos e projetos do homem, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então nós combatemos por meio da Bíblia Sagrada a privatização, de que a soberania é de Deus. Deus é soberano sobre a família, Deus é soberano sobre a igreja, Deus é soberano sobre as nossas vidas, e nós o servimos e o adoramos pela sua soberania. A secularização, ela vem trabalhar uma ideia maligna, porque diz o seguinte, que por sua vez coloca Deus na lateral da vida e o reduz apenas aos recintos sagrados. O que quer dizer isto? Que Deus fica na lateral e que Deus está apenas nos recintos sagrados. Isso quer dizer que lá fora eu não preciso dar característica de crente, lá em casa eu não preciso ser crente. Essa ideia quer dizer que apenas eu sou crente nos recintos sagrados, aonde tem um templo dedicado ao Deus de Israel, ao nosso Senhor. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos ser santo em todo lugar, em toda a nossa maneira de viver. Aonde nós estivermos, devemos ser luz do mundo e sal da terra. A família é o exemplo. Então não podemos entrar na linha da secularização.
Porque Deus deve ser adorado lá em casa, deve ser adorado no trabalho, deve ser adorado no comércio e deve ser adorado no templo, no lugar sagrado, em todo lugar. A família, diante desse tripé, está vivendo um fogo cruzado. E diante disso, a família caminha nessa estrada coberta de perigos, ouvindo várias vozes, e diante de si fica os caminhos, as divisões morais, e ele não sabe o que tomar, que atitude tomar, que escolha fazer para não perder a identidade e a marca da promessa. Então, diante desse pano de fundo, eu quero apresentar algumas verdades fundamentais para manter a identidade e nós não perdemos a marca da promessa. Jamais podemos perder a identidade como família. Jamais podemos perder essa marca da promessa, que é a proteção de Deus. Em primeiro lugar, devemos colocar Deus acima das pessoas. Deus acima das pessoas. No mundo que temos Deus, temos as pessoas e temos as coisas. Estamos vivendo nessa sociedade que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Esta é a realidade da sociedade em que estamos vivendo. Esquece-se de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Ele usa as pessoas para o seu bem-estar, para fazer a sua própria promoção, para elevar os seus status, e esquece de Deus. Mas em contrapartida, nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. É muito ao contrário do que se prega dentro de uma sociedade. Mas quando temos consciência que devemos adorar a Deus, em primeiro lugar amar as pessoas e usar as coisas, aí tudo funciona e o nome do Senhor é glorificado. Precisamos ter esses valores dentro do nosso coração. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. A família pós-moderna tem valorizado mais as coisas do que o relacionamento com Deus. Eu vim aqui nesta noite para dizer: vamos firmar um pacto com Deus, de um relacionamento profundo com Deus. Vivemos nessa sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Quem tem mais valor do que o seu próprio ser. Mas não é assim que Deus projetou a família. A família foi projetada para servir a Deus e não a Mamon. A família foi projetada para adorar a Deus, para representar o reino de Deus. Jesus falou: não podeis servir a Deus e a Mamon. A Mamon no aramaico é riqueza, tesouro. E nós estamos vivendo inserido numa sociedade que está valorizando mais o ter. Aquele que tem riquezas, aquele que tem fama, aquele que tem status, aquele que tem nome é copiado, é valorizado, mas aquele que não tem fica para o lado, para o escanteio. Mas Deus quer a unidade, a unificação. Por isso que o texto diz: se uma família for pequena, junte-se a família vizinha para comer o cordeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhar. Esta é a verdade da família.
Em segundo lugar, para nós mantermos a identidade da família, devemos colocar o nosso cônjuge acima dos filhos. A nossa esposa, o nosso esposo, deve ser acima dos filhos. O índice de divórcio cresce espantosamente no Brasil. Terapeuta familiar falou algo impressionante. Enquanto os véus das noivas ficam cada vez mais longos, os casamentos ficam cada vez mais curtos. Nós estamos vivendo esta realidade. Espantosamente, o número de divórcios, de casamentos que não passam dos 5 anos de existência. Eu quero dizer-lhes que, para manter um casamento, precisa-se da graça de Deus e da responsabilidade e do compromisso assumido. A quebra de aliança dos votos conjugais traz prejuízos inevitáveis para a família. E nós precisamos manter isso. Precisamos manter o casamento protegido com a marca da promessa. Deve haver sangue nos umbrais do nosso casamento, da nossa casa. O cordeiro tem que ser sacrificado e o seu sangue tem que ser usado. Eu assisti essa semana uma palestra de que se está trocando o cordeiro pelo cachorro, pelo gato e por tantos tipos de animais de estimação. E o palestrante dizia: mas a igreja cristã não pode abrir mão do cordeiro. Nós precisamos de Jesus Cristo na nossa família. Precisamos estimar e amar a Jesus Cristo. Eu sinto algo bom nessa noite. Eu sinto algo maravilhoso aqui. Um dos grandes erros da sociedade, um dos grandes erros da família, é quando se coloca os filhos acima do seu cônjuge. Muitos casais transferem o sentimento e a dedicação ao cônjuge para os filhos. E isso fragiliza a relação conjugal e ainda afeta profundamente a vida emocional dos filhos. A maior herança, o maior presente que podemos dar para os nossos filhos é quando nós mantemos um relacionamento saudável como casal. Isso nós vamos manter os nossos filhos emocionalmente bem e espiritualmente bem. E nós vemos a sociedade pregando e invertendo esses valores. Mas essa noite nós estamos aqui diante de um culto de família, de uma noite de vitória para a família, de uma noite de proteção para a família. E Deus vai abençoar de uma forma maravilhosa. Em terceiro lugar, coloque os filhos acima dos amigos. Quando nós colocamos os nossos filhos acima dos amigos, nós temos grande vitória. Muitos pais vivem ocupados demais com o trabalho, com os amigos e não tem tempo para os filhos. E se nós não cuidarmos, nós ficamos envolvidos, principalmente nós pastores, nós obreiros, nos envolvemos com o sagrado, com a liderança, com os trabalhos eclesiásticos da igreja, e deixamos de lado filhos e esposa, e entramos num colapso do nosso casamento, da nossa família.
E isso tem que se rever cada dia mais. Quando nossos filhos pedem para brincar conosco, é porque eles estão sentindo a nossa falta. E nós não devemos suprir isso com presente, mas com presença. Devemos sentar e brincar com os nossos filhos, ouvi-los. Por que a família perdeu a sua força? Porque foi invertido os valores que Deus havia dado para a família. Deus disse através de Moisés que deveríamos sentar e falar com os filhos, e deitar e falar com os filhos, andar e falar com os filhos, e conversar com eles, dialogar com eles. E quando isso falta dentro de uma família, desestrutura a família por completo. Nenhum sucesso profissional ou financeiro compensa o fracasso do relacionamento com os filhos. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo o rei Davi, um grande rei de Israel. O rei que deixou saudade para Israel como rei, mas foi um fracasso como pai em relação aos seus filhos. Perdeu Absalão, perdeu Amon, sua filha foi abusada pelo seu próprio irmão, porque Davi não teve relacionamento sadio com os filhos. Cuidou das guerras de Israel, cuidou do trono de Israel, mas não cuidou da sua família. Esta é a síndrome de Davi, um pai que não foi exemplo para os seus filhos. E nós precisamos, meus amados irmãos, trabalhar, precisamos ter sucesso profissional, precisamos ter também dentro do ministério algo que nos eleve, algo que nos faça crescer, mas não podemos perder a família em detrimento do nosso sucesso. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? E podem adorar a Deus. Nossos filhos são tesouros, são heranças de Deus. Nossos filhos são a maior riqueza que temos. A nossa sociedade, ela está equivocada, pais equivocados quanto aos valores. Porque eles querem dar uma melhor faculdade para os filhos, e não sou contra isso, e sou a favor disso. Querem dar aos seus filhos heranças financeiras, mas esquecem-se que muitas vezes essas riquezas, que muitas vezes essas heranças são motivos de contenda na família, são motivos de morte na família, são motivos de tristeza na família. Não são poucas as famílias que eu já atendi com problemas relacionados à distribuição de heranças, porque os pais deixaram de dar o grande valor, que era o relacionamento entre irmãos, que era o relacionamento entre pai e filhos. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é a nossa amizade, é a nossa dedicação, é o nosso temor a Deus. Quando nós estamos servindo ao Senhor com temor, com sinceridade, esse é o maior legado que deixamos para os nossos filhos. Ainda que não deixamos nada de riqueza, mas se nós implantar no coração dos nossos filhos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: e vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Esse é o legado que nós pais podemos deixar aos nossos filhos, que nós pais podemos deixar como herança.
Em quarto lugar, coloque os relacionamentos acima das coisas. Os nossos relacionamentos, ele deve ser acima de tudo que nós possuímos, de tudo aquilo que nós imaginamos possuir. Nós estamos vivendo numa ciranda imensa, correndo atrás das coisas, correndo atrás daquilo que é material, daquilo que vai passar um dia. Muitas pessoas acordam cedo, vão dormir tarde, comem o pão de dores penosamente cada dia. Pensam que se tiverem muitas coisas serão felizes, se sacrificam relacionamento para granjear as coisas. Quantas pessoas que preferem perder uma amizade, que preferem perder bons amigos, que preferem perder o relacionamento da família apenas para possuir. Talvez esse sermão seja duro demais aos nossos ouvidos, mas é uma realidade da nossa sociedade, e não é isso que Deus projetou para a família. Deus projetou para a família relacionamento. Deus projetou para a família comunhão. Deus projetou para a família partir do pão. Deus projetou para a família unidade em volta da mesa. Deus projetou para a família perdão. Deus projetou para a família abraços. O ramando que manda rabaga churia da rabaga. Aleluia. Hoje pela manhã ainda ouvi uma triste história de um pai que está na UTI. Amputaram a sua perna bem em cima da coxa. E o filho disse: pai, perdoa a tua filha. Ele disse: não perdoo. A nora disse: o senhor está numa situação difícil, quer uma oração? Não quero uma oração. É lamentável ouvir isso. O pai cheio de mágoas, cheio de dores contra a sua própria família, simplesmente por ter, por possuir. Mas o que adianta toda a sua fortuna, se agora ele não pode caminhar e vai depender dos filhos para cuidá-lo, e mesmo assim não quer perdoá-los? Ele está rompendo com os relacionamentos. Pessoas valem mais do que as coisas. Relacionamentos são mais importantes do que riquezas materiais. É melhor ter uma casa pobre, onde reina harmonia, do que viver num palacete onde predomina a intriga. Deixa-me perguntar algo. Não precisa me responder. Que nota daríamos para os nossos relacionamentos de 0 a 10? Que nota daríamos para os nossos relacionamentos familiares? Que nota daríamos para os nossos relacionamentos interpessoais? Entre amigos, entre membros da igreja? Outro dia Deus tocou profundamente meu coração. Eu, como pastor, eu passei em todas as casas dos irmãos do centenário, com exceção dos novos que chegaram. Eu coloquei como desafio para a igreja conhecer a casa dos membros, dos irmãos, sentar e tomar um café, um chá, uma água. E muitos irmãos chegaram e disseram para mim: eu congrego 20 anos aqui, mas eu nunca fui na casa do presbítero irmão Mateus.
Eu nunca fui na casa do irmão Rosemar, aquele que vocês conhecem bem. Eles disseram: pastor, até me deu vergonha quando o senhor falou esta palavra. Porque os relacionamentos, eles são muito curtos. Eles foram encurtados ao longo da caminhada. Mas o Senhor nosso Deus, Ele preza pelos relacionamentos. Jesus, Ele amava os relacionamentos. Jesus em particular, Ele tinha amigos, como a casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus foi na casa de Simão. Jesus valorizou os relacionamentos. Quando Zaqueu desejou conhecer Jesus, Jesus chega e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Relacionamentos. Em quinto lugar, coloque as coisas importantes acima das coisas urgentes. Nem tudo aquilo que é urgente é importante. Há uma grande tensão com o urgente e o importante. E nem tudo que é urgente é importante. Poucas vezes sacrificamos no altar urgente as coisas importantes. O altar da urgência está cheio de sacrifício daquilo que é importante. O que é mais importante para nós? O que é mais importante para a família? É urgente eu fazer uma boa transação comercial, mesmo que eu sacrifique o meu casamento, mesmo que eu sacrifique os meus filhos, mesmo que eu sacrifique a adoração na casa de Deus, porque é uma questão urgente. Nossos relacionamentos com Deus, com família e com igreja são coisas importantes. Eu meditava nesta palavra e eu comecei a analisar que o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a família, o nosso relacionamento com a esposa, o nosso relacionamento com os filhos, o nosso relacionamento com a nossa árvore genealógica é importante. O nosso relacionamento com a igreja é importante. Quando levamos os relacionamentos que são importantes em segundo plano, nós estamos correndo um sério risco de cair num grande erro. Porque a Bíblia nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Permitam-me dizer, nossos templos eram para estar superlotados às quintas-feiras, nos domingos à noite. Se nós tivermos uma consciência avivada de relacionamento com família, de relacionamento com igreja, de relacionamento são com Deus. Quantas vezes eu chego para alguns que vivem sempre na igreja adorando a Deus conosco, e muitas vezes eu vejo que eles precisam de uma folga. Eu digo: tira um final de semana, meu filho, porque você está sempre na igreja, porque você sempre está adorando a Deus aqui conosco. Tira um final de semana para a sua família. Mas não é para todos que eu tenho que dizer:
Muitas vezes eu tenho que dizer ao contrário: meu filho, tu precisa vir à casa do Senhor, adorar a Deus conosco. Nosso relacionamento com Deus, ele é importante. Nosso relacionamento com família. Não é gostoso vir na casa de Deus, pai, mãe e filhos, e num só espírito, e num só propósito, e numa só fé, adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Precisamos investir nos relacionamentos com Deus, nos relacionamentos familiares e no relacionamento com a igreja, para não naufragarmos no mar profundo da pós-modernidade. O nosso barco, ele está quase à deriva nesse mar pós-modernidade. Mas Jesus, ele quer estar nesse barco. Jesus quer estar nessa família. Jesus quer estar na minha família. Eu preciso manter a marca da promessa. Eu preciso manter o sangue. Eu preciso manter a vida na família. Eu preciso manter a alegria dentro da casa. Eu preciso manter a unidade dentro da família. O cordeiro precisa ser sacrificado. O sangue precisa ser usado nas vergas da porta. Do contrário, haverá morte na família. Do contrário, haverá separação na família. Do contrário, perderá a harmonia da família. Mas a casa que tinha sangue, o anjo não veio. A casa que tinha marca, saiu com riqueza. A casa que tinha marca, saiu com a família junta. A casa que tinha marca, o pai, a mãe e os filhos saíram para atravessar o mar vermelho. Deus quer te dar vitória. Deus quer abençoar a tua família. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra.